Temos seguido o estudo da carta de Gálatas todas as vezes que eu estou ministrando. Entretanto, no dia de hoje nós iremos ler Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Nós sabemos que Deus ele tem todos os seus propósitos e a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, Deus tem uma palavra para o nosso coração e nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Quem encontrou, diga amém. Leamos a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, palavra que é vida e eficaz. Como já foi orado, nós pedimos que a tua palavra, Senhor, vá, produza o resultado com o qual está sendo mandada, que a nossa mente, o nosso coração estejam cativos a essa verdade, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o povo de Deus é o povo que podemos dizer mais abençoado do mundo. Por quê? Porque é o povo de Deus. Não existe nenhum outro povo que contém e tem as bênçãos que pertencem somente à igreja. Nem todos aqueles que carregam o nome de Deus, ou que dizem que servem a Deus, usufruem dessas bênçãos, porque não faz parte do corpo. E nós entendemos que o povo de Deus, ele é um povo que somente Deus o conhece. É um povo que, por pertencer a ele, somente ele sabe quem são, quais os nomes, e somente ele ministra ao coração desse povo todas as bênçãos que ele tem derramado para as suas vidas. Para algumas pessoas, ser abençoados por Deus é ter prosperidade, é ser rico, é ter 1, 2, 3, 4 carros na garagem, é ter uma conta poupança gorda. Para alguns, as bênçãos de Deus se dá quando você tem uma família sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de problema. Para outros, as bênçãos de Deus se dá quando você tem saúde, quando você
não sofre por nenhum tipo de enfermidade ou algo grave, mas as bênçãos do povo de Deus, elas se dão de uma forma diferente. Deus, segundo o texto, Ele tem nos abençoado de uma maneira tão contundente. Esse povo de Deus, ele tem sido abençoado de uma maneira tão profunda, que as bênçãos que Deus concede a esse povo transcende qualquer conhecimento, ou transcende qualquer visão, ou qualquer coisa que nós poderemos obter nessa terra. E aí eu quero pensar com os irmãos a respeito das bênçãos de Deus na vida do seu povo de uma forma trinitária, né? O texto de Efésios e Paulo trazendo essa saudação e trazendo essas bênçãos a essa igreja, falando da redenção, nós vamos ver aqui alguns pontos que alcançaram aquela igreja, mas que também nos alcança no dia de hoje, se nós, pertencemos ao povo de Deus. Se nós fazemos parte, Elaine, desta igreja, desta comunidade, chamada a Igreja Invisível do Senhor, compostas por pessoas de toda parte da terra, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. Esse povo de Deus, ele é composto por uma diversidade de pessoas no mundo inteiro, entretanto é um povo que usufrui da mesma bênção. E aí nós vamos ver aqui as bênçãos da Trindade na vida desse povo. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala da procedência trinitária das bênçãos que a igreja recebe de Deus. Vejamos, o primeiro ponto que nós temos aqui é as bênçãos procedentes de Deus o Pai. Procedente quer dizer que vem dele. Nós temos as bênçãos que vêm de Deus o Pai para o seu povo. Está aí do versículo 4 ao versículo 6. A primeira bênção que nós temos, ele vai dizer que ele nos escolheu, né? O versículo 14, ele vai falar a esse respeito também. O versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, aí ele diz, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Aí o versículo 4 diz, assim como nos escolheu. Aqui nós temos o que chamamos de eleição. A eleição ela é um ato da livre e soberana graça de Deus, o Pai. A primeira bênção que nós temos aqui, da parte do Pai, é de termos sido escolhidos por Ele. Veja só, no meio de uma multidão de belos jardinenses, Deus escolheu você. No meio de um monte de pessoas, no meio de pessoas talvez mais ricas que você, talvez mais belas do que eu, Deus resolveu nos escolher. Essa é a primeira bênção que Paulo está falando aqui. Ele nos escolheu, Ele elegeu você. Não fomos nós, meus irmãos, que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Diz também o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, olha o que ele vai dizer. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, nós damos graças a Deus por vocês, Igor, porque Deus escolheu vocês desde o princípio. A palavra do Senhor diz que o Cordeiro havia sido morto antes do mundo ser formado. Você já estava no coração de Deus antes de você nascer. Antes de seus pais nascerem, antes dos seus avós nascerem, antes do mundo ser criado, Deus já havia escolhido você. Ele já havia separado você.
Não fomos nós, porque às vezes nós pensamos, eu vou me converter, eu vou entregar a minha vida a Jesus, a partir de agora eu quero ser crente. Não, essa escolha, ela se deu, ou melhor, essa ação, ela se deu devido ao plano que Deus havia tratado para a sua vida. Olha que maravilha, Deus já havia lhe escolhido antes do mundo ser criado. Não foi você, foi Ele quem lhe escolheu. João capítulo 15, versículo 16, também vai nos falar a esse respeito, dizendo o seguinte, João 15, 16, ele diz, não foste vós que me escolhestes a mim, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, às pessoas que estavam com ele, ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus está dizendo, a escolha não foi sua, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, eu vim para poder derramar essa bênção sobre vocês. O que é essa bênção da eleição? Então, Deus não nos escolheu porque previu, como algumas igrejas dizem, que creríamos em Jesus, e Ele nos escolheu, Deus havia previsto que nós iríamos crer em Jesus, que é chamado da presciência, né? Algumas religiões dizem isso, mas não, Deus havia visto lá no futuro que eu iria crer e por isso Ele resolveu me salvar. Não, Ele me escolheu independente, apesar dEle ser soberano e saber de todas as coisas. Nós cremos que Deus conhece o presente, o passado e o futuro, porque Ele é atemporal, mas a escolha dEle não está baseada na minha ação, não está baseado em algo que eu iria fazer. A escolha dele para comigo está baseada unicamente na ação dele. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Paulo vai falar sobre isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Veja, onde era que nós estávamos quando Ele nos alcançou? Talvez muitos de nós éramos idólatras. Talvez muitos de nós estávamos entregues aos vícios, à bebida, à droga, à prostituição. Talvez muitos de nós estávamos com a vida totalmente destruída. E aí quando Ele nos chama, Ele muda a nossa vida, Ele transforma o nosso coração e Ele nos leva ao caminho da santidade. Então a escolha de Deus para comigo não era porque eu era uma pessoa boa. Não foi porque eu era o mais santo, o mais perfeito, porque eu não tinha os meus erros. Ele foi lá no lamaçal do pecado, na podridão do meu coração, me arrancou, como diz o apóstolo Paulo. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou, Ele nos arrancou e nos levou para o reino do seu Filho. Não porque éramos bons, mas para que nós pudéssemos ser santos. Uma vez escolhido por Ele, nós não éramos, mas uma vez escolhido por eles, agora nós somos chamados a sermos santos e irrepreensíveis. Ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras. Ele não viu as coisas que nós estávamos fazendo, mas Ele nos escolheu para as boas obras. Ele não me escolheu porque eu era uma pessoa boa que atendia a sociedade e fazia coisas para beneficiar a sociedade. Não, Ele me escolheu para as boas obras. Ele vai dizer no capítulo 2, versículo 10 dessa mesma carta, ele diz, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele diz, Ele nos escolheu para fazermos boas obras. Não foi porque eu era uma pessoa que estava ali assistindo os pobres, dando oferta, cuidando dos mais necessitados, não. Ele me escolheu para fazer essas coisas e não porque eu fazia essas coisas. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas Ele nos escolhe para a obediência. A escolha de Deus não era porque eu era uma pessoa obediente. Todos nós sabemos que nós éramos, diz o apóstolo Paulo, inimigos de Deus. E as únicas coisas que nós queríamos era aquilo que
afastava-nos de Deus. Nós olhávamos para o pecado e amávamos o pecado. Nós olhávamos para as coisas que Deus odiava e amávamos aquelas coisas. Então Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, porque outrora nós estávamos andando segundo a concupiscência da nossa carne, segundo os desejos da nossa carne, e nós sabemos os caminhos pelos quais nós andávamos. Então nós não éramos pessoas obedientes, nós éramos transgressores da lei. Nós quebrávamos a lei de Deus todos os dias, mas uma vez escolhido por Ele, Ele nos chama para vivermos uma vida de obediência e abrirmos mão de tudo aquilo que Ele odeia. Deus nos chama agora, uma vez escolhidos por Ele, para termos uma vida que o agrada segundo a sua palavra. A fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa, mas são o resultado da nossa eleição. Não foi a fé, não foi as boas obras, não foi a obediência. Essas coisas que hoje nós realizamos é a causa foram a causa, ou melhor, foram o resultado do porquê Deus nos escolheu. A causa da eleição divina não está no objeto amado, não está em nós, mas naquele que nos ama. Deus nos escolheu não por causa do nosso mérito, mas apesar dos nossos méritos. A eleição é divina e incondicional. Louvado seja Deus por isso. Olha que privilégio, saber que fomos escolhidos não por causa de nada que nós fazemos. Eu não sei como é que algumas pessoas ficam tristes em ouvir algo a respeito disso. Eu não sei como tem algumas pessoas que querem rebater isso. Meus irmãos, essa é a maior bênção que nós podemos ter de Deus na nossa vida. Saber que somos escolhidos por Ele, independente do que nós façamos ou deixamos de fazer. Saber que a escolha dEle para a nossa vida não tem nada a ver conosco. E isso nos dá certeza e segurança da nossa salvação. Porque independente do que eu fiz, independente do que eu faça, ou independente do que eu venha fazer, e a escolha dele vai prevalecer. E a palavra do Senhor diz que aquele que o Pai dá a ele, nas mãos dele, ninguém pode arrebatar das mãos dele. Você está seguro, você está segura. Se você morrer hoje, se o Senhor voltar hoje, você vai passar a eternidade junto a Ele para todo sempre, porque a escolha dele, da sua vida, está firmada unicamente nele. Vem a segunda bênção, procedente do Pai. Primeiro, Ele nos escolheu. Segundo, Ele nos adotou. Olha o versículo 5. Ele diz: nos predestinou para a eleição, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus escolheu-nos e destinou-nos para sermos membros da própria família dele. Deixa eu contar algo aqui. Você não era filho de Deus. Algumas pessoas acham que porque nasceram, já são filhos de Deus. Não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Só pode ser filhos de Deus aqueles que Deus adota, pelo ato da adoção. Olha comigo, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, o versículo 12. João capítulo 1, 12, ele diz: mas a todos quanto receberam, olha a expressão aqui, deu-lhes o poder, de quê? De serem feitos filhos de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no versículo 5 que nós lemos, ele diz: para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo. Paulo está dizendo: olha, Deus nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo. João vai dizer: todos quantos receberam Jesus Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos seus filhos. Então, não caia nessa história, quando você ouvir alguém dizer todo mundo é filho de Deus. Não.
Filho de Deus só é aquele que pertence à igreja de Cristo. Filho de Deus só é aquele que é adotado, só é aquele que é escolhido por Ele. A eleição da graça outorga a nós não apenas um novo status legal e uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem de Cristo. A eleição, ela nos dá, meus irmãos, o que nós chamamos de certidão de nascimento. Em Cristo nós temos uma nova certidão, e na nossa certidão, no nome lá de Pai, está escrito assim: Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai, Ele nos adotou, Ele nos deu o poder de sermos feitos seu filho. A outra bênção que procede do Pai aqui, primeiro Ele nos escolhe, depois Ele nos adota, mas também Ele nos aceita. Olha o versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Não podemos fazer a nós mesmos, irmãos, aceitáveis a Deus. A nossa justiça é como um trapo de imundícia aos seus olhos. Mas Ele, por sua graça, fez-nos aceitáveis em Cristo. Veja, Paulo diz que nós éramos inimigos dele. Nós andávamos nos caminhos da nossa própria concupiscência. Mas uma vez que Deus nos escolhe, uma vez que Deus nos adota, agora Ele está nos aceitando no meio da sua família. Não somos nós que aceitamos a Ele. Às vezes a gente usa essa expressão, né? Você quer aceitar Jesus, você quer aceitar Jesus. Não somos nós que temos que aceitá-lo. Pelo contrário, é Ele que tem que nos aceitar. Mas uma vez debaixo dessas bênçãos, nós nos tornamos aceitáveis diante dEle pelo sangue do Seu Filho Jesus Cristo. Então veja que maravilha estarmos debaixo dessas três bênçãos que procedem de Deus o Pai. Deus o Pai nos escolhe, Deus o Pai nos adota e Deus o Pai nos aceita para nos tornarmos membros da sua família, para nos tornarmos seus filhos. Mas aqui também, meus irmãos, do versículo 7 ao versículo 12, nós temos as bênçãos que procedem de Deus o Filho, do Filho de Deus. As bênçãos que recebemos do Pai, recebemos essas bênçãos na pessoa de Jesus Cristo. Somos abençoados nele. Paulo destaca, meus irmãos, aqui 4 bênçãos gloriosas procedentes de Jesus Cristo. A primeira bênção que nós temos aqui, Paulo vai destacar no versículo 7, é que nós fomos redimidos por ele. Olha, ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O preço da nossa redenção foi o sangue de Cristo. Tem uma expressão que a gente usa assim, e a gente diz, olha, os seus pecados foram perdoados por Deus, né? A gente diz, todos os nossos pecados foram perdoados por Deus. A salvação é de graça? A salvação é pela graça. Mas a salvação não foi de graça. Ela é pela graça. Eu não preciso pagar nada por ela. Mas teve um custo. Alguém precisou pagar. Alguém precisou assumir o meu lugar. O salário do pecado é o quê? A morte. Alguém precisou morrer. Quem morreu no nosso lugar? Cristo. Então os nossos pecados, a nossa salvação, ela é pela graça. Eu não pago nada. Ela é de graça para mim, mas alguém precisou pagar o preço para que ela chegasse a mim. O preço da nossa redenção, o preço do perdão dos nossos pecados, foi o sangue de Cristo. Pedro, escrevendo na sua epístola, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, eles, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Nós fomos resgatados, fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Isso quer dizer que nós estamos livres da lei.
Gálatas capítulo 5, versículo 1, nos fala a esse respeito. Gálatas 5, versículo 1, olha o que ele vai dizer. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A lei não tem mais poder de condenação sobre nós. A lei não pode, nós não estamos mais debaixo do domínio da lei. Isso não quer dizer que eu vou pegar a lei e jogar fora, pelo contrário. É que o que a lei exigia para que eu fosse salvo, eu nunca conseguiria comprar, eu nunca conseguiria pagar, eu nunca conseguiria cumprir e viver. A lei, para mim, ela é algo que é impossível de ser cumprida. Mas Cristo vem, cumpre e nos liberta da condenação da lei. Ele cumpre a lei para nós. Ele também nos livra da escravidão do pecado. Romanos capítulo 1, versículo 1 fala a esse respeito. Romanos 6, 1. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para Ele morremos? Ele nos liberta do pecado, da escravidão do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Ele nos livra do mundo. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Olha o que ele vai dizer. Gálatas 1,4, ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Lembra da expressão que eu falei, quando nós estávamos expondo Gálatas? Ele nos arranca, como se estivesse arrancando uma árvore pela raiz. Ele nos arranca deste mundo mau, para que possamos viver segundo a sua vontade. Ele nos livra também do poder de Satanás. Olha, meus irmãos, que maravilha, a remissão de Deus no seu Filho Jesus Cristo nos traz todas essas bênçãos, nos livra do poder da lei, nos livra da escravidão do pecado, nos livra do mundo e também nos livra do diabo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo vai nos dizer assim, Colossenses 1, 13 e 14, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas, do reino de Satanás, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Louvado seja Deus por isso. A segunda bênção que procede do Filho: primeiro, Ele nos redime. Segundo, Ele perdoa. Ele nos perdoa. O versículo 7, que nós lemos de Efésios, diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a sua riqueza em graça. Ele nos perdoou. Meus irmãos, Deus olhou para todos os nossos erros, para todas as nossas falhas. Ele não nos pediu absolutamente nada, mas por causa do que seu Filho fez, Ele perdoou todos os nossos pecados. Se você faz parte da igreja de Deus, se você faz parte do povo de Deus, não existe um pecado só que Deus não tenha coberto com o sangue do seu Filho. Perdoar quer dizer levar embora. Cristo morreu para levar nossos pecados, a fim de que nunca mais sejam vistos. Não há qualquer ocasião registrada contra nós, pois nossos pecados foram levados e deles jamais Deus se lembra. O perdão é imerecido, imediato e completo. Em Cristo, nenhum dos nossos pecados mais consta diante de Deus. Louvado seja Deus por isso. Você já imaginou? Não existe condenação sobre a sua vida. Nada pode lhe condenar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode separar você? Quem pode afastar você dele? Se você é salvo, se você é filho, se você é eleito, se você é escolhido, nada, nem os nossos pecados mais são capazes de nos afastar dele.
Mas isso não quer dizer que eu deva viver uma vida em pecado. Isso não quer dizer, agora eu fui perdoado, então vou pecar à vontade. Nós já lemos o texto, Paulo vai dizer como viveremos para o pecado, nós que morremos para ele. Os pecados não mais nos condenam, o pecado não mais tem domínio sobre a nossa vida. Ele nos perdoou, Ele levou embora em Cristo, Ele acabou com todo resquício de pecado em nós. Por isso, meus irmãos, o pecado não tem poder, não pode nos dominar, não pode nos condenar. Entretanto, nós precisamos viver uma vida constante de matar aquilo que nós chamamos de velha natureza. Ele já nos libertou, Ele já nos perdoou, Ele já nos salvou. Entretanto, nós estamos vivendo no que nós chamamos de já, mas ainda não. Para Deus nós somos santos, completamente santos. Entretanto, nós ainda estamos no que chamamos de processo de santificação, para chegarmos ao padrão que Ele já nos colocou. Já somos salvos, já somos redimidos, já fomos perdoados, mas estamos caminhando no processo de santificação, não para sermos, mas porque já fomos. A terceira bênção que Ele nos revela é que Ele nos revelou a vontade de Deus. Versículo 8 e versículo 10, Ele diz, ao 10, o que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que Ele reconciliou consigo mesmo, como filhos. Ele também os ilumina com a compreensão do seu propósito. Veja, Paulo está dizendo aqui, Ele desvendou todos esses mistérios para que nós pudéssemos crer. Há muitas pessoas lá fora que não vão entender isso, Paulo. Há muitas pessoas lá fora, Diácono Sebastião, que não vão compreender isso. Vão olhar e vão dizer, mas eu não preciso fazer nada. Eu não preciso deixar nada. Não sei se vocês já viram um videozinho de um homem que disse, agora eu inventei de ser evangélico. Né? Pensa numa coisa difícil, é ser evangélico. Porque você não pode fazer nada. Você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode fazer nada. E se você diz que é fácil, já está mentindo, já deixou de ser evangélico. Para alguns, a mentalidade de ser evangélico é isso. Não, ser crente não é fazer as coisas para ser salvo. Eu faço essas coisas porque Ele já me escolheu. Eu caminho por esses caminhos porque Ele já me escolheu. Eu ando desta forma, dessa maneira. Eu falo dessa forma, dessa maneira, porque eu já sou filho dEle, eu sou escolhido por Ele. E Ele me revela tudo isso. Ele não deixou nada oculto. Ele não deixou nada sem ser compreendido. Ele age e Ele nos revela como Ele está agindo. Olha que maravilha, louvado seja Deus por isso. Porque Ele não nos deixa como alguns que dizem assim, se você morrer agora você vai para onde? Eu não sei, que Deus coloque num bom lugar. Não, Ele revela. Ele nos mostra a sua vontade, Ele nos mostra o seu plano, Ele nos mostra o seu propósito. A outra bênção que nós recebemos no Filho é que Ele nos faz herdeiros, né? Ele nos fez herança. Olha o versículo 11 e 12, ele diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O versículo 12 ele diz, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo. Em Cristo, meus irmãos, temos e somos herança de Deus. Nós temos herança. Nós herdaremos com Ele todas as coisas que pertencem a Ele. Nós somos co-herdeiros com Cristo, mas nós também somos herança de Deus.
Somos a herança de Deus, o corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva, a menina dos seus olhos, a delícia de Deus. Você não é qualquer coisa, mas você é tudo isso por causa dele. Não é por causa de você. É por causa dele. Você é a noiva do Cordeiro. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é esse edifício. Você é essa noiva perfeita, adornada por ele. Você é a menina dos olhos do Senhor. Essas são as bênçãos que nós temos no Filho de Deus. E por fim, nós temos as bênçãos que procedem de Deus, o Espírito Santo. Olha o versículo 13 e o versículo 14, que ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo destaca aqui duas bênçãos gloriosas que procedem do Espírito Santo. A primeira é o selo, versículo 13. O Espírito Santo selou-nos. O processo inteiro da salvação é ensinado aqui nesse versículo, meus irmãos. Ele mostra como um pecador torna-se santo. Primeiro, ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, versículo 3, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ele diz, primeiro o pecador ouve o quê? O evangelho da salvação. O que é? Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Olha que maravilha. Depois ele diz, ele crer com fé. Ele crer com fé que traz a salvação. Que Cristo, ou que o Espírito traz essa salvação. Ele diz, olha, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então, eu ouvi, eu não só fiquei como um agente que escuta, eu ouvi e eu criei nesse evangelho. Ele diz, depois que eu criei, aí depois vem aí o selo com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito imediatamente após confiar em Cristo. Ele diz aí no versículo 12 ainda, fostes selados com o Espírito da promessa. Deixa eu dizer a você, no dia que você creu em Cristo, no dia que você se converteu, no dia que Deus regenerou você, escolheu você, adotou você, Ele selou você com o Espírito Santo. Você é selado, o Espírito habita em você, Ele está dentro de você. Os dons espirituais é outra questão, né? Falar em línguas, o orar, o interpretar. Os dons do Espírito é o que nós chamamos de um enchimento do Espírito. Esse batismo com o Espírito Santo, ele se dá no momento em que você se converte, você é selado com o Espírito Santo. Uma vez selado, aí sim agora você busca os dons do Espírito, você busca o enchimento do Espírito, porque ele já habita dentro de você, ele já está morando com você, ele já está aí dentro de você. E o que representa o selo do Espírito? William Hendricks, ele fala aqui 3 funções desse selo. Pastor, que selo é esse? Qual o significado? Eu gosto dessa expressão porque ele diz que o selo do Espírito, primeiro, garante o caráter autêntico de um documento, né? Quando você vai ao cartório, você vai lá ali fazer o reconhecimento de firma, se não tiver o selo, mesmo que você tenha assinado, se não tiver o selo autenticando aquele documento, não serve de nada.
O Espírito Santo, ele garante, ele autentica um documento. É como se ele estivesse autenticando, dizendo: este aqui tem dono, este aqui é separado. E a prova cabal disso é que eu estou selando. A outra função do selo é marcar uma propriedade, né? Marca uma propriedade. Antigamente, no Império Romano, e o texto vai nos falar a respeito disso, quando o imperador mandava alguma carta, ou fazia alguma coisa, ou lacrava alguma coisa, ali tinha um selo, dizendo que aquilo ali agora pertencia ao império. A tumba de Jesus foi lacrada e colocado o selo romano. E ninguém poderia romper aquele selo. O selo, ele tem essa função de marcar uma propriedade. E o selo também tem a função de proteger contra violação e dano. Ninguém pode fraudar, ninguém pode violar aquele selo. E aí, meus irmãos, nós temos aqui, primeiro, a garantia. O Espírito Santo, ele nos foi dado como garantia de quê? De que um dia nós iremos morar para todo sempre na eternidade ao lado do Deus Todo-Poderoso. Essa é a garantia que eu e você temos. Qual é a garantia que eu vou para o céu, pastor? O Espírito Santo que habita em você. Ele selou você, ele lhe deu essa garantia e ninguém pode romper essa garantia. A palavra grega usada aqui, ela tem um sentido de aliança, né, como uma primeira prestação, depósito de entrada. A palavra garantia, portanto, representa a primeira parcela de um pagamento, a garantia de que o pagamento integral será efetuado. Ele nos dá o Espírito Santo, ele nos sela com o Espírito Santo aqui, fazendo o quê? Nos garantindo de quê? De que o pagamento futuro será efetuado. Hoje ainda não, nós estamos nos preparando, aguardando o seu retorno, mas quando ele vier, aquele selo irá nos levar para o seu lado, irá nos levar para a sua casa, para habitarmos eternamente junto com ele. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que ele terminará a sua obra em nós, levando-nos para a sua glória. Olha comigo aí o texto de Romanos capítulo 8, versículo 23, que nós já citamos aqui. Ele diz, Romanos 8, 18 a 23, olha que maravilha. Se algum dia você tiver dúvida da sua salvação, se algum dia alguém lhe perguntar o que garante que você vai para o céu, se algum dia alguém lhe perguntar por que você, o comedor de farinha, você é um pecador, você que fez tantas coisas erradas, está dizendo que vai morar com Deus, que é filho de Deus, você diga a ele isso. Ele diz no versículo 18 do capítulo 8, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeita, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. 24 ele diz, porque na esperança fomos salvos. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, que alegria, que privilégio saber que somos por Deus abençoados.
Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Nós fomos escolhidos por Ele. Nós fomos adotados por Ele. Nós fomos aceitos na família dEle. Ele nos redimiu, perdoou todos os nossos pecados, nos livrou da escravidão, nos livrou do mundo, nos livrou de Satanás, nos livrou do poder da lei. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele nos revelou tudo isso para que nós não ficássemos andando como pessoas obscuras. Ele nos tornou sua herança. Ele também nos tornou herdeiro. E Ele nos selou com seu Espírito para um dia vivermos eternamente ao seu lado. E Ele nos dá essa garantia. Ele é a própria garantia de que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fique de pé.